Na história do garimpo, a minha família começou há mais de 100 anos pelo meu bisavô. Foi um mero acaso e sem nenhuma coincidência, foi algo que aconteceu repentino. Ele estava campeando no meio de um pasto quando eu vou contar a história da forma que aconteceu, tudo certo. Ele estava campeando no meio de um pasto e ele pediu para fazer uma necessidade da qual qualquer ser humano realmente necessita fazer. Depois de ter caminhado durante muito tempo, ele ficou sem graça de fazer perto do meu tio, do tio dele. Ele saiu no meio do campo, no meio do cerrado, e resolveu fazer na beira de um monte, num limpinho que ele achou que estava mais apropriado para ele fazer aquele tipo de necessidade. Ele se agachou e no que ele estava sentado, defecando, ele olhou para frente, ele conseguiu ver uma luz que brotava da terra, um feixe de luz, uma claridade, um lampião, e ele ficou muito focado naquilo, achou muito interessante porque ele nunca tinha visto algo parecido. Quando ele terminou, ele ficou muito curioso e foi olhar o que era. Ele viu que era a ponta de uma pedra de cristal, um cristal branco muito transparente, da qual ele conseguia ver de um lado da ponta, ele conseguia ver do outro lado também, que refletia o sol. Ele ficou tão maravilhado com aquilo que ele começou a cavar. Ele esqueceu do que ele estava fazendo e começou a cavar em volta para ver até que ponto chegaria a dimensão daquela pedra e o que era, porque no momento até então ele não sabia o que era. Quando ele começou a cavar, ele pôde perceber que ela estava aumentando cada vez mais. Quanto mais ele cavava em volta, ela ia abrindo, expandindo cada vez mais. O meu tio o tio dele, que é meu tio também, ele ficou muito preocupado porque ele sumiu, desapareceu do campo e ele foi atrás para ver o que tinha acontecido. Quando chegou no local que ele estava tão maravilhado com aquilo, ele estava cavando e ele falou: tio, eu achei um negócio muito legal aqui, uma pedra bonita, e eu estou cavando em volta dela que eu não vou parar enquanto eu não achar o final dela. Ele ficou tão encantado com essa pedra que ele montou a barraca de acampamento do campo em volta dessa pedra, para enquanto ele não terminasse de cavar ela, ele não passasse a noite cavando, limpando, enquanto ele não terminasse de tirar ela de dentro desse buraco, ele não ia sair de lá. No que ele achou, estima-se que ela tinha mais ou menos 160 quilos ou mais em peso. Era uma pedra muito grande, entendeu? Na qual, para arrastar ela de lá, ele teve muito esforço para poder conseguir tirar ela de lá. Lutou muito para poder tirar, levar até onde ele morava, entendeu? E nisso começou a estimar que ela tinha um valor imenso, como um cristal muito grande e valioso. O meu tio, que conhecia mais sobre o cristal, sobre o garimpo, ele já tinha uma dimensão do que era a peça. No que ele pegou essa peça, ele resolveu trazer para a cidade. Na travessia de mais ou menos na faixa de 90 a 110 quilômetros de distância, estima-se que naquela época, como não tinha condução, não tinha tráficos aéreos para o pobre, não tinha nada, lá a gente não sabia nem na época não sabia nem o que era carro, o que existia, entendeu? Fora do garimpo, eles resolveram trazer para a cidade para ter um conhecimento do que simbolizava aquela pedra, do que poderia fazer com aquilo. No que trouxe ela até a cidade, na trajetória, nessa luta todinha para trazer, demoraram na faixa de 3 meses para chegar com ela até aqui, a distância de 100 quilômetros, 3 meses ou mais, porque eu lembro que meu avô falou na estimação de 3 meses, que é a história contada pelo meu avô e eu estou repassando ela. No meu avô ele conta que foi na faixa de mais ou menos 3 meses de luta para trazer ela até aqui, no qual morreram 3 burros e um homem para carregar ela, porque trazia, na época chamava de jagar, que era puxando, arrastando ela até chegar. Então, quando ela chegou aqui, descobriu que era uma peça muito valiosa, na qual a cidade ou do município não tinha condição nenhuma de manter uma peça dessa, que deveria ser apresentada e mostrada em outros lugares. Onde pegaram ela daqui, com condução, levaram ela até no Rio de Janeiro. Quando chegou no Rio de Janeiro, disse que ela chegou até um banco. Nesse banco disse que não sabiam como pagar por uma peça tão valiosa, porque era um cristal verdadeiro, um cristal legítimo, um cristal de muito valor, onde tinha muito porte.
e o banco não tinha condição de bancar aquela pedra em si, mas eles preferiram ficar com ela lá como um monumento histórico, mantendo aquela pedra no banco como um representativo da peça de que é um cristal, um minério, um trabalho do solo que criou aquela pedra tão grande e imensa e super diferenciada, na qual nenhuma pessoa tinha visto ainda um tamanho daquele tão bonito e diferenciado dos outros. No entanto, pro meu bisavô, a história foi assim: a gente vai te manter, a gente vai pagar para o senhor sobre essa pedra, a gente vai pagar um valor legítimo dela, a gente não vai tirar nem menos e nem para mais sobre o valor da peça, vai ser um valor exato do que ela tem. Se ela valer 3 milhões, tipo uma especificação. E na volta, no meu bisavô, na volta dele para cá, ele acabou falecendo. Logo ele morreu em seguida e ele perdeu todos os seus documentos. Ele simplesmente desapareceu com os documentos. Ninguém achava documentos dele, não tinha segunda cópia, não conseguiu tirar a segunda via, não conseguiu fazer nada, na qual os filhos demais dele, nenhum conseguiu ter acesso tanto ao dinheiro quanto também à pedra que ele lutou para conquistar. De lá para cá, no começo teve muita luta para tentar conseguir algum documento dele ou algo que representasse que tinha tipo, uma família contínua dele, de filhos, de netos ou de bisneto, ou alguma coisa, ou índice parentesco como mãe, ou parentesco como mãe, ou tios, que conseguisse pegar, entendeu, uma parte desse dinheiro ou receber sobre esse patrimônio que ele conseguiu. Mas até hoje ninguém conseguiu. A história ela teve um fim porque ninguém mais comentou sobre isso, não teve mais comentário, ninguém mais procurou saber, entendeu? Mas a gente tem essa história no coração e no peito porque a gente sempre carregou essa história e a gente ouviu falar muito sobre essa história. Hoje meu avô estima-se assim, meu avô tem na faixa de 67 anos de idade, ele estima que os juros dessa pedra, se fosse para contar hoje, os juros que ela teve só de ficar no banco, daria para alimentar tipo a nossa família inteira pro resto da vida tranquilamente, sem nenhum problema, e manter os demais que viriam. Só pelo fato e pelo tempo de juros que ela está correndo no banco até hoje. A gente não sabe onde essa peça está até hoje, a gente não tem um conhecimento, mas daí por diante que a gente começou essa trajetória de garimpo. De lá veio o meu avô, que garimpou durante muito tempo, veio tios, veio primo, da qual a gente luta até hoje no ramo do garimpo, onde a gente tem sonhos, tem projeto, a gente tem conquista, e no mesmo tempo também tem muita derrota por causa da falta de desempenho, na falta de crescimento, na falta de avanço e na falta de liberdade para o garimpeiro, que o garimpeiro deveria ter na parte de trabalhar, de conquistar com seu suor, de lutar para chegar até aquele certo ponto, e acaba sendo limitado, entendeu, pelos órgãos mais altos, onde proíbe que ele consiga alcançar, entendeu? Por ser uma classe baixa, onde não tem renda nenhuma, ele conseguiu alcançar uns objetivos maiores, a qual ele tem sonho, mas só que não tem como se diz, ele não tem um foco, tipo uma ajuda ou um ego, onde ele consiga expandir aquilo que ele tem delimitado, colocado na sua cabeça para conquistar. Eu acho que na nossa família, começando do meu bisavô, o meu avô, hoje da parte do meu pai também, sempre foi garimpeiro, parou o garimpo com 89 anos de idade, puto de raiva porque ele não queria parar, porque por ele estava até hoje, morreu com 110 anos de idade, feliz da vida, mas questionando por ter saído do garimpo, porque sempre foi um sonho dele e a luta que ele sempre teve foi garimpar e conquistar em prol do garimpo. O meu avô até hoje ele também já mantém com garimpo, com um cristal, com manganês, com ouro, mas só que é um trabalho cultivado com as próprias mãos, com o próprio suor, sem a ajuda de instrumentos, sem a ajuda de ferramentas, sem a ajuda de algo necessário. O garimpeiro ele luta por si só e ele tem a mão cravada, mostrando o que ele fez, entendeu? O meu avô morreu com as mãos mostrando o que ele sempre fez e sempre gostou de fazer, calejada por trabalhar dentro de um garimpo no município de Cavalcante.